Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Azevedo abrindo mais uma série de aulas. Quero falar para você, assinante aqui do Suporte Meu INSS, a respeito do planejamento para a sua aposentadoria. O ano passado, 2019, tivemos a reforma da Previdência lá no finalzinho do ano, em novembro, né? E aí tivemos todo o ano parado, agora de 2020. Você ficou parado, pessoal? A gente precisa organizar, porque agora 2021 vem novas regras para aposentadoria e você precisa ficar atento. Então, o que eu recomendo? Assine agora o Suporte Meu INSS para a gente fazer um planejamento na sua aposentadoria, fazer um diagnóstico na sua documentação e vamos colocar esse pedido de aposentadoria ainda esse ano de 2020, pessoal, para evitar problemas no ano que vem. Fique atento, vamos, acompanhe o professor, foca no professor para a gente poder te orientar bem, tá bom? Vamos avançando com a aula aqui, ó. Preparei um material a respeito das regras 85/95 e da regra 86/96. Vou explicar para você, e é claro, pessoal, esse assunto não pode ficar limitado aqui no nosso canal do YouTube. Você precisa vir, é claro, para o Suporte Meu INSS. Você vai acessar agora suportemeuinss.com.br. Vou passar alguns pontos aqui para você, homem, para você mulher, regras de transição, tudo isso para você ficar assim a par do que vai acontecer nesse ano de 2021 quanto à sua aposentadoria. A reforma da Previdência colocou um ponto final em um período que o acesso à aposentadoria integral foi facilitado pela regra 85/95, que era progressiva. Essa regra vigorou entre junho de 2015 e novembro de 2019. Então, lá na reforma da Previdência, acabou. Mas, aí eu coloquei aqui um detalhe para você, mas ainda hoje há trabalhadores e aposentados que conseguem entrar nesse sistema. Aí sim, é o pulo do leão, somente para quem está aqui no Suporte Meu INSS que a gente dá essa dica para você. A revisão ou a concessão do benefício depende da comprovação de tempo de contribuição do INSS suficiente para entrar na regra antes da mudança da lei. Pessoal, por isso que a gente está falando para você. Precisa fazer o quê? Fazer o diagnóstico, fazer o planejamento. Porque talvez você entenda, mas essa regra acabou lá na reforma da Previdência. Mas não, eu coloquei aqui, ó, ainda hoje, pessoal, a gente consegue dar aqui o pulo do leão, tudo bem? Então foca aqui no professor para a gente poder te orientar. Outro ponto também que eu quero passar para você, preste atenção, ó, entenda que a gente está tratando nessa aula de hoje a respeito da regra 85/95, 86/96, que na teoria acabou lá no ano passado, em 2019, mas hoje, em 2020, nós aqui do diagnóstico, nós aqui do Suporte Meu INSS, a gente consegue dar orientações para você, para a gente conseguir avançar e usar esse seu benefício, tá bom? Então vamos lá, entenda aqui, ó, ainda é possível conseguir. Para entender as vantagens do sistema em vigor antes da reforma, é necessário compreender quatro regras válidas na época, tudo bem? Primeira, a aposentadoria por tempo de contribuição, tá bom? Então anota essa daqui, a primeira, ó, a aposentadoria por tempo de contribuição, tá bom? E aí a gente vai conseguir usar a regra 85/95 e 86/96. A aposentadoria era concedida sem exigência de idade mínima para trabalhadores que completasse o tempo de contribuição. Então era lá 30 anos mulheres e 35 anos homem, tudo bem? Pessoal, o que a gente está tratando para você? Nós estamos fazendo essa aula em dezembro de 2020, porque muita gente perdeu tempo esse ano, né, com o problema do INSS fechado. Ele, claro, vai ficar totalmente digital, mas assim, você precisa ter, pessoal, um suporte para a gente ter a melhor aposentadoria, o melhor benefício. Agora, precisa fazer um diagnóstico, precisa fazer uma tratativa, precisa fazer um planejamento para a gente conseguir a sua melhor aposentadoria. O que você não pode mais perder tempo é ficar esperando, né? Porque o ano que vem, 2021, a situação vai ficar um pouco ainda mais complicada, tá? Então, anota aí. Primeiro ponto importante, a aposentadoria por tempo de contribuição. Como que era?
30 anos mulheres e 35 anos homens, tá? Agora, vamos continuar aqui, acompanha com o professor. Para entender as vantagens do sistema em vigor antes da reforma, é necessário compreender 4 regras válidas. Então, a gente já falou lá dessa daqui para você, ó. Aposentadoria por tempo de contribuição. 30 anos mulheres, 35 anos homens. Já notou, né? Vamos aqui para média salarial. Média salarial, pessoal, o INSS tem que calcular desde 94, tá bom? Então aqui desde 94, ele tem que fazer essa média salarial para você. O valor da aposentadoria era calculado sobre a média das 80% maiores contribuições feitas do INSS a partir de julho de 94. Ao descontar 20% das menores contribuições, o cálculo aumentava, tá bom? O cálculo aumentava a aposentadoria de quem tem variação nos salários ao longo da sua vida. Então você precisa se atentar aqui, ó, nesses 80% e nesses 20%, tudo bem? Então se atenta nisso, isso é um ponto fundamental aí para o seu dia a dia, tá bom? É a segunda regra, média salarial. Terceira, fator previdenciário. O fator previdenciário era um índice pelo qual o valor da média do salário dos trabalhadores era multiplicado. Esse índice era calculado com base na expectativa de sobrevida. Você viu que esse ano de 2020 o INSS, né, junto com o governo, aumentou a questão do fator previdenciário. Então, por isso que a gente tem até o final do ano agora, pessoal, até dia 30 de dezembro, para colocar sua aposentadoria. Corre, vamos colocar sua aposentadoria nesse ano ainda de 2020, porque o ano que vem o fator previdenciário aumentou. Esse é um ponto que você precisa entender. Quanto mais jovem era o trabalhador na data da aposentadoria, mais baixo do número 1 era o fator previdenciário. O cálculo quase sempre reduzia a aposentadoria em relação à média salarial, principalmente para quem se aposentava cedo. Se você já estava achando ruim lá em 2019, 2020, você parou, você não fez o seu pedido de aposentadoria, corre, dá tempo de fazer. Você imagine no ano que vem, pessoal, que o INSS aumentou a expectativa da sua vida. Então aumentou a expectativa também da sua vida, né? Que você vai viver mais, e aí aumenta também o fator previdenciário. Outro ponto, hein? Número 4 aqui da regra 85/95 e 86/96. Em 18 de junho de 2015, houve a publicação da regra 85/95. Ela permitia a aposentadoria sem desconto do fator previdenciário. Essa regra valeu para aposentadorias por tempo de contribuição concedidas aqui, ó, entre 18/6 de 2015 e 30/12 de 2018. Tudo bem? Então anota aqui também essa regra aqui 85/95. Vamos avançando aqui, ó. Para entrar nesta regra, qual regra, professor? Notei aqui. Regra 85/95, que foi concedida a aposentadoria por tempo de contribuição de 18/6 de 2015 a 30/12 de 2018. Agora, vamos descer aqui com a aula. Ó. Para entrar nessa regra, o segurado precisava provar que a soma da sua idade ao tempo de contribuição na data da aposentadoria atingia 85 pontos para mulher e 95 pontos para homem. Fechou? Fechou. Então anotou aqui, né? A gente está gravando essas aulas, pessoal, dezembro de 2020, porque o ano que vem, 2021, vai ficar um pouco mais complicado pedir aposentadoria. A regra vai endurecer, o fator previdenciário vai endurecer e a gente precisa usar essa oportunidade aqui ainda nesse ano de 2020. Então você corre, assina o suporte agora para a gente fazer esse diagnóstico e colocar a sua aposentadoria ainda nesse ano, tudo bem? Mas para isso você precisa assinar o suporte Meu INSS para a gente fazer um planejamento da sua aposentadoria. Vamos continuando aqui, ó. A regra era progressiva, pois previa o aumento da pontuação exigida a cada 2 anos, tá bom? A partir de 31/12 de 2018, a pontuação exigida subiu 1 ponto. 86, então era 85. Aqui era 85. Anotou aí, né? E aqui era 95.
agora subiu um ponto, tá? Subiu um ponto agora para você entender. Tudo bem? Vamos continuar aqui, ó. O que aconteceu? Será que teve fim das vantagens? Para entender a vantagem do sistema em vigor antes da reforma, é necessário compreender as regras. Essas que a gente já falou para você. E aí, pessoal, você entende que tem fim de vantagem? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. A combinação dessas 4 regras se mostrou vantajosa para os contemplados lá da época. As aposentadorias concedidas por esse sistema tiveram um valor 20% acima da média. Olha só que coisa boa, né? Pessoal, é isso que a gente está falando para você. Nós estamos gravando em dezembro de 2020. Aqui dá tempo ainda da gente usar esse benefício para você, tá bom? Então vamos descer aqui, ó. A reforma da Previdência acabou com essa regra 85-95, acabou lá no ano passado. Mas, e é isso que a gente está tratando para você, mas não apenas com ela, tá bom? O descarte de 20% das menores contribuições também deixou de existir no INSS. A aposentadoria também não depende mais exclusivamente do tempo de contribuição, tá bom? Por isso que a gente precisa fazer um diagnóstico para verificar a possibilidade da sua aposentadoria. Isso que agora a gente precisa te explicar. Buscar o tempo perdido, pessoal. Talvez você ficou cochilando nesse período aí do coronavírus, né? Depois da reforma, não soube o que fazer mesmo. Não buscou um advogado previdenciário, não foi atrás para buscar a melhor condição para a sua aposentadoria. A busca pelas regras encerradas pela reforma está em alta, é isso que a gente está te falando. Quem ainda não se aposentou, procura o serviço para provar que poderia se aposentar na época em que seria beneficiado pela regra 85-95 ou 86-96. Esse é o pulo do leão. Então, dá tempo, pessoal. Dá tempo, sim, da gente usar essa regra. Dá tempo da gente usar essa regra. Então, corre, vamos usar essa regra, tá? Nesse ano ainda de 2020. Vamos lá, ó. Aqueles que já estão aposentados tentam revisar as suas aposentadorias para também conseguir o benefício integral com cálculo melhor, com cálculo vantajoso. Nos dois casos, os segurados tentam aproveitar o tempo de contribuição que por algum motivo ficou perdido e não entrou no cálculo do INSS. Talvez você fez sem fazer um diagnóstico o seu pedido de aposentadoria, ou você fez sem ter a assessoria de um advogado ou aqui do suporte meu INSS. O que você vai fazer agora? O jeito mais simples de saber se dá para você se aposentar pelos sistemas 85-95 e 86-96 é somar a sua idade e o tempo de contribuição na época em que essas regras estiveram em vigor. Tudo bem? Anota aí a época, hein? Olha aí, ó. Até dezembro de 2018 e até novembro de 2019, tá bom? Ou seja, mulheres devem somar 85 pontos e homens 95 até dezembro de 2018. Ou 86 e 96 pontos, respectivamente, até novembro de 2019. O que você vai fazer? Dentro desse período de validade desses sistemas, também é preciso comprovar que o tempo de contribuição, 30 anos mulheres ou 35 anos homem, foram atingidos, tá bom, pessoal? Então a gente precisa fazer esse diagnóstico para você, tudo bem? Outro ponto, documentos. O tempo de contribuição pode ser verificado no extrato do CNIS por meio do meu INSS, mas a forma mais adequada de contar o tempo é pela análise de documentos. Tudo bem? Aí sim você precisa contratar o suporte meu INSS para a gente fazer um diagnóstico para você, para a gente dar entrada na sua aposentadoria ainda nesse ano de 2020. Como que você vai fazer o pedido? Pedidos de aposentadoria ou revisão pode ser feito diretamente ao INSS. O órgão tem a obrigação de conceder a melhor regra ao segurado, mas isso depende da sua comprovação das condições, como a gente já explicou tudo isso aqui nessa aula de hoje, tá bom, pessoal? Isso é importante. O que você precisa ter em mãos aí para a gente fazer um diagnóstico bem feito? Carteiras profissionais com registro, tá? Contrato de trabalho, guias de recolhimento,
ficha de registro de empregados e qualquer outros documentos que comprove o tempo do seu trabalho. Qualquer coisa você vai chamar agora a gente aqui no suporte Meu INSS. Tá aí o DDD 11 99382 2172, tá bom? A gente tratou dessa aula de hoje, pessoal, que é a respeito da aposentadoria dentro das regras 8595, 8696. Dá pra gente buscar essa regra lá no ano de 2018, lá no ano de 2019. Vamos fazer um diagnóstico, mas para isso você precisa contratar o suporte Meu INSS, tá bom? Lembrando, vamos colocar a sua aposentadoria nesse ano ainda de 2020, porque no ano que vem vai ficar um pouco mais difícil ainda as questões da aposentadoria, porque vem aí uma mudança do INSS, que ele vai aproveitar a reforma da Previdência e vai colocar em prática novas regras para a sua aposentadoria, tá bom? Pessoal, daqui a pouquinho a gente volta com mais um vídeo para você.